Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Discuta. 1. Por que precisamos das duas ênfases, macro e micro, no entendimento do Evangelho? 2. Como fazemos para participar da nova criação? É suficiente dizer que Jesus fará tudo novo e não explicarmos como podemos fazer parte? 3. Implicações para a vida da igreja. Se o Evangelho é tão central à nossa vida como cristãos e como igreja, não é de se assustar em pensar nas gloriosas implicações que ele tem para nós. Preservem o Evangelho. A primeira responsabilidade que temos como igreja é de preservar o Evangelho. Sem o Evangelho, não mais temos pessoas remidas pelo Cordeiro, unidas por Cristo em uma igreja, mas religiosos moralistas que se reúnem regularmente. Sem o Evangelho, a igreja não tem nada a dizer, ou seja, nada a dizer que não possa ser dito por qualquer outro instrumento humano. N.A. Boyle, 2016, página 50. Pastores devem se atentar para os lobos vorazes que buscam penetrar no meio do aprisco de Cristo. Atos capítulo 20, versículos de 29 a 31. E membros também. Paulo, ao escrever a carta às igrejas na região da Galácia, repreende todos por estarem passando tão depressa daquele que os chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 8. Ele responsabiliza todos os membros daquelas igrejas por preservarem o evangelho. Mesmo que alguém com carteirinha de apóstolo ou até mesmo um ser reluzente com asas chegasse com outro evangelho, eles deveriam dizer anátema. Saturarem-se do evangelho. O evangelho distingue a igreja do mundo, define a mensagem e a missão da igreja no mundo e protege o povo de Deus contra os dardos inflamados do maligno e dos falsos encantos do pecado. O evangelho é absolutamente vital para uma igreja cristã e um cristão saudável, vibrante, alegre, perseverante e esperançoso. O evangelho é tão essencial à vida cristã que precisamos saturar-nos com ele para sermos membros da igreja saudáveis. N.A. Boyle, 2016, página 50. Para preservarmos o evangelho, precisamos estar saturados dele, pois o evangelho que é presumido logo é esquecido. Se um judeu entrasse em sua igreja, ele se sentiria à vontade com o que é cantado ou seria confrontado com a gloriosa verdade do Deus encarnado? Se um fariseu legalista chegasse ao culto em sua igreja, ele se sentiria à vontade com o que é pregado ou ficaria incomodado por ouvir sobre a graça de Deus? Será que nossas orações, canções e pregações estão transbordando do Evangelho? Será que nossos grupos pequenos, nossos discipulados, nossos ministérios estão centrados nas boas novas? Ou será que imaginamos que o Evangelho é algo só para o começo da vida cristã? Ou que podemos crescer em santidade por meio de mensagens moralistas e de nossos próprios esforços? Se removermos a cruz do centro do Evangelho, se a movermos para o canto ou a substituirmos com qualquer outra verdade, como o centro, o âmago e a fonte das boas novas, então vamos apresentar ao mundo algo que não salva e, portanto, não é realmente boas novas. Greg, 2011, página 149. Discuta. 1. Você entende sua responsabilidade de preservar o Evangelho em sua igreja? 2. Como você e sua igreja podem se saturar do Evangelho? Conclusão. Como vimos na primeira lição, sem o Evangelho não temos uma igreja verdadeira. Podemos ter um clube religioso, mas não a Igreja de Cristo. Sendo assim, precisamos conhecer, preservar e proclamar o Evangelho. E aí, o que você vai responder se alguém lhe perguntar: o que é o Evangelho em 1 minuto?